A gente fala sobre as eleições em meio às especulações sobre a possibilidade do pré-candidato à presidência da República, Romeu Zema, integrar uma chapa presidencial como vice. O presidente nacional do Novo, Eduardo Ribeiro, destacou ou descartou, está descartando essa ideia. O Rodrigo Costa, direto de Minas Gerais, traz as últimas informações. Tudo bem, Rodrigo? Boa tarde para você. Bem-vindo. É uma novela essa questão aí do Zema, mas a fase das convenções ainda nem começou e o limite é 5 de agosto, não é? Bem-vindo, boa tarde. Olá, Berraich, uma boa tarde para você, para todos que acompanham o 3 em 1, que também estão aí no estúdio. Olha só, eu vou até abrir aspas para falar sobre a frase do presidente do Partido Novo, Eduardo Ribeiro. Abre aspas, nenhuma chance, zero, Zema não é vice, vai ser cabeça de chapa e candidato até o final, fecha aspas. Ele foi questionado sobre essa questão, sobre a possibilidade de uma articulação com outro pré-candidato à presidência da República em uma entrevista realizada nesta quinta-feira. Nessa mesma entrevista, ele também foi questionado sobre o baixo desempenho de Zema nas pesquisas de intenção de voto divulgadas até agora. Apesar da repercussão que ele tem tido nas redes sociais e também do embate com Gilmar Mendes e o STF. O presidente do Novo, ele avaliou que o cenário é muito natural, ou seja, que os números de Zema que tem demonstrado até agora fazem parte do jogo, já que, segundo ele, a grande massa da população ainda não está ligada na pauta das eleições, ainda não está conectada com esse tema. O dirigente do Novo, ele também defendeu que o Brasil precisa de um reset. Inclusive, esse tem sido o mote de muitos pré-candidatos do Partido Novo, até mesmo para governo do Estado, por exemplo. Ele também falou que Lula é o único que tem experiência, ou melhor, que Zema é o único que tem experiência para derrotar Lula nas eleições e o PT. Também lembrou que o pré-candidato do Novo começou lá atrás nas pesquisas quando foi eleito pela primeira vez governador aqui do estado de Minas Gerais. De acordo com projeções do Partido Novo, a bancada federal do partido pode saltar dos atuais 5 deputados para algo entre 15 e 20 parlamentares. Isso bate um pouco com a questão do próprio Zema, porque lá atrás, quando ele se lançou pré-candidato, ele chegou a afirmar que essa candidatura dele seria importante para o projeto do Partido Novo. Mas aí a gente tem algumas questões que merecem ser observadas. O Zema ele foi eleito em segundo turno, na primeira vez que foi eleito aqui para o governo de Minas. Quando ele foi para a reeleição, ele teve uma excelente performance. Ele foi eleito em primeiro turno em cima de Alexandre Calil, que então era o candidato do Lula aqui no estado. Só que ao mesmo tempo, o Novo não conseguiu eleger deputados federais aqui pelo estado de Minas Gerais. Então essa questão da performance de Zema, da sua candidatura, abrindo possibilidade para um aumento de bancada do Novo em todo o Brasil, também pode ser questionada nesse sentido, usando como parâmetro já a performance de Zema aqui no estado de Minas Gerais. Essa é a análise que a gente traz também. No entanto, pelo menos por enquanto, a pré-candidatura do Zema, de acordo com o próprio presidente do partido, está colocada. E ao que tudo indica, ele não deve recuar. Mas como política como nuvem, como já dizia o ex-governador de Minas, Magalhães Pinto, tudo pode acontecer. Pois é, essa é a tese dos mineiros, né, em relação à nuvem, mas que a política nacional acabou trazendo para todos os casos em que a política muda muito rápido. Rodrigo Costa, de Minas Gerais, até daqui a pouquinho. Deixa eu girar os nossos comentaristas aqui no 3 em 1. Começa por você, José Maria Trindade. Bom, o ex-governador de Minas Gerais, talvez desse campo da centro-direita, ele é o mais ativo, é o que mais ataca, é o que mais critica o Supremo, teve um embate com Gilmar Mendes e ele também critica a campanha de Flávio Bolsonaro. Para ele, vale mais a pena o quê, Zé Maria? Continuar essa campanha, mesmo que talvez não vá para frente para um segundo turno, e ele já disse que apoia quem for, que estaremos juntos, é o que ele fala, no segundo turno desse campo centro-direita, ou ele deve recuar e tentar uma outra composição, ou até mesmo sonhar em relação ao Senado, hein, Zé? Pois é. Você sabe que aqui não tem inocentes, né? Eu costumo dizer que no Congresso Nacional, o mais bobo é o primeiro suplente, o que não conseguiu entrar. Esse é o mais bobo do resto. Então, assim, há comentários de observação. Me disseram assim, esse Zema, com esse jeitinho dele, ele é perigoso. E é. Foi assim que ele chegou ao governo de Minas Gerais. Tinha lá 2% de intenção de votos das pesquisas, era um empresário, nunca tinha sido eleito a nada, né? E chegou ao governo de Minas, fez uma gestão muito prática, muito pragmática, né? Para se ter uma ideia, o secretariado dele foi
contratado através de uma empresa que fez um trabalho de busca da sociedade, de técnicos, para ter uma ideia de como ele montou o governo. E foi reeleito com uma margem muito segura em primeiro turno, mostrando a sua força de gestão. Agora ele esbarra numa realidade que é uma barragem muito grande, que é a polarização. As pesquisas todas indicam que os votos já estão ali cristalizados em mais de 70%. A última pesquisa eu pude observar lá, 72% dos votos já estão cristalizados, ou em Lula ou Flávio Bolsonaro. Veja bem que os dois estão polarizados de tal forma que os outros candidatos têm lá 3%. E não são qualquer candidatos, não. Aécio Neves, deputado federal, senador, ex-governador de Minas. Zema, ex-governador de Minas Gerais. Ronaldo Caiado, deputado, senador, um grande defensor da agricultura brasileira, ex-governador de Goiás, também ali na faixa de 2%. Quer dizer, não são qualquer candidatos. O Renan Santos é novidade, mas 3%. Então, assim, essa polarização afasta a possibilidade de uma terceira via, independente da qualidade desses candidatos, para se ter uma ideia, né? O Zema, ele começou dizendo, eu serei candidato. Aí é muito amplo, de senador a deputado, a vice-presidente e a presidente. Mas, ultimamente, Tiago, eu estou acreditando que ele está firme na candidatura à presidência mesmo. Bom, Mário Vitor Rodrigues aqui com a gente. Tem todo o cenário desse primeiro turno com a polarização e, é claro, também a situação da campanha do senador Flávio Bolsonaro. Até que ponto também, eu repito a pergunta, vale mais a pena ele continuar nessa briga, se cacifar para algum momento? Porque se ele perder a eleição, ele fica 2 anos fora do circuito, aí tem as eleições para a prefeitura, que a gente imagina que ele não deva concorrer, mas qual é a vantagem dele nesse momento? Ele vai capitalizando a questão política nesse momento. Tiago, eu confesso que eu não alcanço, se o Zema de fato tiver a ambição de um dia se tornar presidente, eu tenho dificuldade para alcançar o porquê dele desistir. O Zé Maria falou bem sobre o cenário da polarização, né? De fato, mais uma eleição vem aí e mais uma vez a gente está refém dessa dicotomia Lula-Bolsonaro. A visão que o Zema tem que ter e que o Eduardo Leite teria que ter se tivesse, que o Tarcísio teria que ter se tivesse, se bem que o Tarcísio é uma outra conversa, mas é olhar para 2030, não é para agora. A candidatura de um Zema agora, nesse momento, leva ele para 2030 com uma outra musculatura. Em política, uma coisa muito importante é o recall, é você ser conhecido. E o Zema precisa desse palanque. Você falou bem quando você coloca que o risco é ficar um tempo no limbo, né? Ficar um tempo sem esse palco. Cálculo esse, parênteses, que fez o Tarcísio pensar e falar, não, vou ficar 4 anos aqui, tô com São Paulo e tô bem, vou continuar na crista da onda. Pro Zema, repito, se ele tiver essa ambição, faz todo sentido que ele continue. Para o Zema e para o Novo, faz todo sentido que ele continue. Novo é um partido recente. Zema é um candidato que precisa desse protagonismo, dessa vitrine, para que em 2030 ele possa de novo, e aí sim, com outro tamanho, com uma outra memória do eleitorado, quem sabe conseguir um voo mais alto. E outra, não é, Alan Gani? 2030 é um cenário totalmente diferente, porque o presidente Lula não estará mais na corrida e a gente não sabe o bolsonarismo, se sobrevive ou não sobrevive, ou se continua e continua com quem. De qualquer forma, os candidatos que estão aí no páreo, no caso dele, ele não tinha como se reeleger ao governo de Minas Gerais, eles vão tentando ocupar algumas brechas, mas é que a polarização é ferrenha, né? É ferrenha. Agora, o Zema, eu concordo muito com o que o Mário trouxe aqui. Ele não está mirando o agora, ele também está de olho em 2030, porque, Berracho, como você bem colocou,
a polarização é ferrenha, ela não vai acabar agora em 2026. Essa eleição vai ser muito polarizada, vai ser voto a voto, se continuar Lula e Flávio Bolsonaro, vai para o segundo turno, vai lembrar muito a eleição de 2022, aquela contagem muito acirrada. Mas olha que interessante, é interessante a gente observar para onde está indo o Kassab. Quando o Kassab lançou, ao mesmo tempo, Caiado, Ratinho Júnior e o Eduardo Leite, ele estava fazendo um teste ali. Não era para 2026. Ele estava testando estes nomes, como é que a população, o eleitorado, iria reagir, mas já pensando em 2030. Por quê? Porque ele sentiu, e eu concordo com essa leitura, de que 2030 talvez surjam novos nomes e talvez a gente saia dessa polarização, né? Lula, Bolsonaro, porque evidentemente o Lula não vai mais disputar, o Bolsonaro também não, já não disputa agora. Então vai ser uma eleição com novos candidatos e talvez com o eleitorado querendo outras opções, uma terceira via. Que esse movimento já começou em 2026, mas é lógico que não dá tempo. Mas você já percebe a própria subida do Renan Santos nas pesquisas. Muita gente de direita também, que quando saiu os áudios lá do Flávio Bolsonaro com o Daniel Vorcaro, grandes influenciadores e tal, meio que desembarcaram, falaram, ok, vou votar nele porque não tem opção, mas já buscando outras alternativas. O próprio Zema, né, fazendo críticas. Então eu vejo que o Zema está se lançando para 2030. E aí, lógico, faz todo sentido ele continuar, como o Mário falou aqui, e aliás vai ser uma eleição muito interessante, que deve ter Tarcísio também e outros nomes também ligados aí à esquerda. Mário, temos 3 minutinhos para a gente se despedir de quem nos acompanha na TV aberta, mas você pediu a palavra e gostaria de acrescentar essa tese que você traz sobre ele pensando em 2030 é interessante. 2030 vai ser, eu enxergo 2030 como 1989. É uma eleição pulverizada, a esquerda vai ter problemas porque o Lula, o tempo inteiro, durante toda essa trajetória dele política, ele fez questão de não criar um substituto, então você já vê a esquerda órfã, mesmo se por acaso o Lula for reeleito agora. E aí você tem Tarcísio, você tem Eduardo Leite, você tem Renan, você tem o próprio Zema. Eu acho que, assim, de novo, tendo ambição, faz todo sentido que o Zema continue. Mais um minutinho, Alan Gani, nessa nossa discussão, inclusive, há umas 2 semanas mais ou menos, sobre o ex-governador Ronaldo Caiado, veio a informação de que o próprio Gilberto Kassab poderia ser vice dele. E aí, afastando essa possibilidade de uma composição de chapa entre um ou outro, né? Sim, né? Eu também não vejo muito sentido, né? O Kassab saindo candidato agora. A gente sabe que o Kassab tem essa pretensão de ser vice. A grande frustração dele é que o Tarcísio não saiu pelas circunstâncias. Eu acho até que o Tarcísio queria, mas precisaria do aval do Bolsonaro. E aí sim o Kassab poderia ser vice. Agora, o Kassab saindo de vice de alguém, eu acho que seria muito improvável. É melhor para ele continuar com a chave do cofre do partido. Aliás, o Kassab está num dilema. O que quer ser o PSD? Quer continuar sendo um partido poderoso, como foi o MDB lá atrás, sem candidato à presidência, ou em 2030 quer ter um nome próprio? Concorda, Mário? 1 minutinho, por favor. Não, eu acho que o Kassab, até agora, os sinais todos que ele enviou são do antigo PMDB, né? De ficar aqui no pano de fundo, com muito poder, mas sem necessariamente o protagonismo ali de um candidato. Pois é, bom lembrar que o PSD, partido de Gilberto Kassab, na última eleição municipal, fez mais de 800 prefeituras pelo país e ele sempre reiterou que a legenda teria candidato próprio à presidência da República. E aí fica uma questão de aposta, né? Será que é o Novo que mantém o ex-governador Romeu Zema no páreo e também, no caso do PSD, mantém o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado, no páreo também, ou se um dos dois pode desistir e os dois formariam uma chapa. Mas é bom que
que a gente reforce também que Romeu Zema surgiu também como algum nome lá atrás, como se fosse ou que pudesse ser vice na chapa do senador Flávio Bolsonaro, mas antes de todas as críticas que ele tem fazendo, e esse debate a gente vai fazer ao longo da programação.